Olá, Fernanda, bem-vinda. Uma alegria Oi, tê-la Thaís. conosco. Olá. Muito bom compartilhar com você uma conversa sobre uma de nossas paixões em comum, né, que é a literatura e criação de personagens. Fernanda Riviti, ela é professora, pesquisadora, contadora de histórias, formada em letras, com mestrado em literatura brasileira pela USP, ministra várias oficinas literárias, tem toda uma trajetória de aprofundamento nos estudos de Guimarães Rosa, Clarice Lispector. E, bom, Fernanda, o foco inicial da nossa conversa seria falar sobre personagens mesmo da literatura. Tá certo, querida. É um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. E sempre gostoso, né? Falar de literatura, e esse tema é muito uma delícia. Personagens, acho que é um filão gostoso da gente tecer aí uma conversa. Realmente, assim, quando eu estava preparando as perguntas, eu fiquei lembrando assim, de tantos personagens que marcaram a minha vida. Lembrei assim o quanto em alguns momentos alguns personagens marcavam muito. Lembrei muito da Maga, do Rachuela, do Jogo da Amarelinha, de Julio Cortázar, né? O tempo que eu estava na universidade, às vezes eu pensava, nossa, parece que eu sou a Maga. Era tanta conexão, depois passa. Daí vem outro período Uhum. e vem outro personagem. Lembrei também Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, né? Às vezes Uhum. a gente até esquece um pouco do livro, do texto, do que é a narrativa, mas se lembra do personagem, né? Algumas mulheres marcantes. E, bom, então eu queria ver de você, assim, quais foram os personagens marcantes para você na literatura brasileira, na internacional, e por quê? Uhum. Você sabe que você falou, né? Às vezes a gente nem lembra do enredo muito bem, mas né, a personagem fica aí. O Antônio Cândido, que né, foi um dos nossos grandes críticos literários, ele tem um ensaio maravilhoso, chama Personagem de Ficção, e ele fala uma frase ótima, ele fala assim, nós perdoamos os mais graves defeitos de enredo aos grandes criadores de personagens. E é verdade, né? Apesar de depois ele falar que não, que a potência, que a força de um romance está, sim, na forma do autor tramar bem, né, o enredo, as suas partes, mas a personagem realmente é algo que toma, né? Os grandes criadores de personagem, realmente eles nos tomam. E, bom, essa não é uma pergunta também fácil, porque, como você disse, né, são muitas e depende dos nossos momentos, né, de vida. Acho que se for lá para trás, né, na minha infância, eu tive essa sorte, né, de ter uma mãe e uma avó que liam muito para mim quando eu era pequena, então, desde cedo, esse gostinho dos livros teve comigo. Acho que os primeiros que me vêm né, foram realmente as personagens do Monteiro Lobato, né, o Pedrinho, a Narizinho, Emília, né, a minha mãe lia Reinações de Narizinho para mim. Outro dia eu estava lendo um pouco umas entrevistas, uns trechos de Clarice Lispector, e ela também né, adorava os livros do Lobato. Claro que hoje a gente tem toda né, uma questão, uma discussão aí né, da carga racista, dos preconceitos, né, da mentalidade da época que também estava ali, mas acho que independente disso, né, criou personagens incríveis, né, personagens por quem a gente se apaixona, né, a Dona Benta, a Tia Anastácia, o Visconde Sabugosa, gente, é um milho que fala, que casa com a boneca, e tem o porquinho que é o universo da criança, né? Eu acho que essas personagens nos fascinam, né? O Pedrinho, ele é esse menino bom, mas que também tem né, esse senso de aventura, de ser destemido, de ir nas caçadas, né? A Narizinho é essa também, menina, tem a ingenuidade, mas tem uma esperteza. A Emília, então, nem se fala, né? A Emília um pouco o alter ego do Lobato, né? Ela é a bonequinha, mas que pode ser desbocada, que pode ser voluntariosa, né? Ela acho que conversa com essa parte da criança que também quer fazer valer
as suas vontades, né? Então, acho que eles me fascinavam por isso, né? Por esse mundo. E fiquei pensando também, né? Eu não me lembro de ter lido o Peter Pan, né, do Barry, mas claro que a gente tem, né, essa personagem. Para mim ele veio muito mais, né, pela Disney, depois por outros filmes, né, mais até do que pelo livro do J.M. Barrie, né, mas também ele é essa personagem fascinante, porque eu acho que ele, até mais, né, do que os outros, fala com esse lugar da criança, né, da criança que ama ser criança, né, e com esse lugar que todos nós temos que atravessar, né, que é a criança que vai crescer, né, que de certa forma não quer crescer, né, mas todo o seu mundo de realidade fica transposto, né, para essa ilha fantástica, né. Fora que toda criança quer voar, né? Então, eu acho que para mim o Peter Pan, o auge, para mim, da graça, é porque eu queria demais poder voar, né? Esse pozinho de pirlim-pim-pim eu queria, de todo jeito. E deixa eu ver. Bom, pensando aqui, eu me lembro, acho que um dos primeiros livros que eu lembro, assim, nossa, de ter livro de escola, que geralmente a gente não gosta tanto, né, de ter que ler livro de escola, mas eu estava lá pela 6ª, 7ª série e a professora deu para nós um livro da Agatha Christie para ler. Era o Caso dos 10 Negrinhos. Nem aparecia o Poirot lá ainda, mas eu lembro que foi a primeira vez que eu queria terminar a aula para ir para casa para ler. Eu não queria ir para casa para brincar, eu queria ir para casa para poder ler. Né? Então, o Poirot, né, esse investigador, depois ele me levou para o Sherlock Holmes também, esse fascínio, né, de uma personagem excêntrica, mas que tem essa inteligência, essa capacidade, né, de juntar peças completamente, né, que a gente não entende, não vislumbra. Então, são personagens fascinantes para mim também. E tem vilões fascinantes, né? Tem vilões na literatura que eu acho que nos marcam. Acho que o que eu lembro, assim, os que mais me marcam, o Iago, do Otelo, do Shakespeare, porque, né, essa capacidade, né, manipulativa do ser humano, trabalhada de uma forma, assim, a gente espera ele aparecer, né, no Hamlet, porque é um tal dom com as palavras e de realmente entrar, né, na psique do outro, que é horrível, né, é cruel, mas ao mesmo tempo é fascinante como isso é possível. Então, é um personagem. E os vilões invisíveis, né, acho que a grande sacada, talvez a sua geração, a minha, tenha pegado, né, até um pouco mais pelo Harry Potter, mas vem muito do Senhor dos Anéis, né, eles foram retomados, o Senhor dos Anéis foi muito retomado, né, por conta, depois da saga do Harry Potter, mas esses vilões, né, como um Sauron, um Voldemort, que é essa ameaça invisível, né, incrível, eles praticamente não aparecem, o Voldemort vai até aparecer um pouco mais, né, o Sauron não, é fascinante porque ele existe e não existe. É quase como, talvez, o Guimarães Rosa dissesse do diabo, né, no Grande Sertão Veredas. Né? O diabo não existe, e é por isso que ele é tão forte. E, claro, falando, né, no Grande Sertão, a minha grande paixão de literatura brasileira é mesmo o Guimarães Rosa. E o Rosa é um grande criador de personagens, né, mesmo personagens, até contos curtos ele consegue criar personagens fascinantes, mas é lógico que quando você tem um romance, né, como o Grande Sertão Veredas, aí sim, né, Riobaldo eu acho que é
de fato, a personagem da nossa literatura que mais me marcou, pelo tanto de Brasil que ele tem dentro dele, né? É esse ex-jagunço, não jagunço aposentado, que está narrando para nós o romance, e ele é, né, esse Brasil por conta, eu acho que justamente da mistura, né, da complexidade, né, ele é ao mesmo tempo, né, corajoso e medroso, né, ele é ao mesmo tempo pobre, né, nasceu nesse contexto de pobreza sertaneja, né, e vai se fazer como sujeito, se havendo com todas essas forças da violência, da guerra, mas ao mesmo tempo ele tem uma sensibilidade, ele tem um talento para os estudos, para as letras, né, quem sabe se ele não teria sido, né, até um doutor, ou como ele diz, padre sacerdote, né, e não chefe de jagunços, como ele virou, né, naquele contexto. Ele é a personagem que, para mim, tem, né, as frases que descrevem, né, a vida, as questões mais complexas da existência humana, as questões metafísicas, as questões do amor, do ciúme, da valentia, da maneira mais pungente mesmo, né? Fora que a linguagem do Rosa torna a personagem, né, muito maior, né? O Zé Bebelo é outro. O Zé Bebelo é um personagem, um jagunço, que virou jagunço para acabar com a jagunçagem dentro do Grande Sertão Veredas. E tem essa astúcia. O Zé Bebelo tem um pouco de Odisseu, o Odisseu, Ulisses, né, do Homero, foi uma personagem que me marcou muito também, né? Essa capacidade de observar, de analisar, de entender, de, né, pensar rapidamente uma solução, né, de vencer pela astúcia. Sim. A gente podia falar de infinitas outras, né? Horas, mas acho que... Horas. E é interessante isso, como uma personagem a gente já faz relação com outra, né? A gente começa a fazer relação entre os livros, personagens. Eu lembro que eu fazia muita relação dos 100 Anos de Solidão, do Garcia Marques, com o Tempo e o Vento aqui do Érico Veríssimo, por serem histórias de famílias, né? Livros que correm os anos, as gerações, e as histórias se repetem. E quando você falou também desse universo fantástico, mágico, fantástico da criança, né? Eu lembrei também do Garcia Marques, dos 100 Anos de Solidão. O que eu mais lembro é um personagem que onde ele andava, várias borboletas seguiam ele. Então as pessoas sabiam que ele estava chegando porque as borboletas estavam em volta dele, né? E isso do realismo mágico fantástico é incrível porque tem personagens que são mágicas, né, que têm qualidades sobre-humanas ou que a gente não vê, mas elas são verossímeis. Então, para você, assim, o que garante, o que faz com que um personagem tenha uma verossimilhança? É algo também, às vezes, escorregadio, né, para a gente tocar. Claro que a gente sabe, como você disse, né, que a verossimilhança, ela não é a verdade, né, o realismo, né, tanto que o realismo mágico tem personagens muito verossímeis, né, então você pode criar um alienígena, né, um mago, criaturas de outros mundos que são absolutamente verossímeis, né, eu acho que se ele tiver um núcleo forte, né, de humanidade, né, mesmo não sendo humano, né, mas, digamos, um conjunto de ações, de pensamentos, uma linguagem própria, né, uma forma de se expressar, o gesto, ou de se vestir, né, tudo isso o autor vai compondo, né, num conjunto, e que isso, né, também se harmonize, digamos assim, com... de fato, com o contexto em que essa personagem está inserida. Né? O personagem também vai ser verossímil se tudo aquilo que, né, o autor criou para ele enquanto características, gestos e ações e pensamentos, né, de fato, for coerente com esse ambiente, com o
contexto social, econômico, cultural em que ele inseriu a personagem, né? E tudo isso vai, né, traduzindo facetas, né, complexidades da nossa humanidade. Mas eu me lembro, não tem muito tempo, foi nesse ano ainda, no começo desse ano, eu mediei um grupo, porque também, assim, né, o ser humano é tão complexo, né, que o que pode ser verossímil para alguém pode não ser tão verossímil para outra pessoa, né. Eu mediei um grupo com o romance Tudo é Rio, da Carla Madeira, né, que foi super comentado agora, né, eu nem li o outro dela ainda, mas lá tem uma personagem, né, chamada Dalva. Ela passa por uma situação de violência, assim, impensável, né, e a um certo momento vai ter, digamos assim, um final feliz, né, porque ela também vai perdoar, né, esse marido, né, que cometeu um dos atos mais atrozes, né, e isso gerou no grupo, né, uma discussão justamente nesse sentido. Para alguns foi assim, não, para mim quebrou totalmente a verossimilhança da personagem, porque não é possível, não que, né? E para outros não, para outros foi não, esse perdão foi justamente o que me cativou nessa personagem. Então, nós somos muito vastos. Sim, sim, porque é um retrato nosso, né? Essas contradições e os personagens, eu acho que eles ficam mais interessantes quando eles estão em dúvida, quando eles se contradizem, quando eles surpreendem, são inusitados, né? E também isso que você falou no começo, que é a humanidade, né? Que torna verossímil. A humanidade compartilhada. E eu me lembrei muito do protagonista do Metamorfose, do Kafka, né? O Gregor Samsa, que ele se torna um animal, pode ser uma barata, um animal, mas a humanidade está ali, a dor está ali. Né? Também indo um pouco para o cinema, né? Aquele filme que ganhou o Oscar do Guilherme Del Toro, A Forma d'Água, que o protagonista é um monstro e ela se apaixona pelo monstro. E a dor, o amor, a paixão estão ali, né? Então, são os sentimentos, os pensamentos, as emoções e o quanto, além da forma humana, né? E a incomunicabilidade ou comunicabilidade, né? E o que é do humano para muito além do homem, né? Porque é tão bonito nesse filme, né? Justamente o jogo interessante está, às vezes, muito aí, né? Você vai ter personagens humanas completamente desumanos no filme, né? Os vilões, e o não humano, né? É talvez das personagens mais humanizadas. E essas são as infinitas possibilidades que a arte traz, né? De ser uma representação simbólica da realidade, do que é real, mas também de estar além disso.